A palavra à defesa, doutor Tavani e demais advogados não estiverem prontos, solicitação com a palavra. Pode iniciar, pode iniciar. Excelentíssimo senhor doutor juiz de direito, doutor Carlos Eduardo, gostaria de renovar com a minha alegria e revê-lo mais uma vez, magistrado muito ético, muito escolhido, de modo que conduz muito tranquilamente os trabalhos, trazendo ao nosso sentir a tranquilidade necessária que o Tribunal Popular merece. Em tese, algumas manifestações mais acaloradas, desde já a gente registra o nosso pedido de desculpa, eventualmente se a gente cometeu algum excesso, ao contrário, a gente respeita a autoridade de excelência, muito obrigado pela acolhida. O doutor Elton, também estive na luz, gostaria de saudá-lo. O doutor Elton tem uma sumidade, um promotor muito intelectual, esteve agora na Irlanda, imagino que ele não venha para a réplica, porque se vier, abre mais 4 horas de debate, eu acredito que ficou muito sedimentado aqui essa... O doutor está renovado, de certo modo, estava até questionando aqui com os auxiliares, fazendo a aposta, será que ele vem ou não vem? Aí um disse, rapaz, ele voltou de férias, outro disse, ele está renovado. Então vamos aguardar aqui para ver. Depende muito de vocês também. Eu recebo a nossa saudação enquanto defesa, eu gostaria de saudar a banca defensiva, o doutor Sandro, o doutor Paulo, o doutor Roberto, a doutora Aline, certo? O doutor Samir, que aqui está presente, recebo também a nossa saudação. Saudar também os nossos queridos alunos ali da Faculdade de Direito, ali o Nopá de Canidé, recebo a nossa saudação, também recebam a saudação dos familiares da vítima e de réu aqui presente, a Força Policial que está aqui nos guarnecer, receba a nossa saudação também, os auxiliares da Justiça, faço também menção honrosa a cada um dos senhores que tão gentilmente puderam nos servir aqui da melhor maneira possível. Certo? E antes de iniciar essa peroração, eu gostaria de pedir 1 minuto de silêncio em relação a uma pessoa muito amada, muito querida, que lamentavelmente faleceu tão precocemente, a doutora Elaine Leitão, uma grande amiga. A gente foi contemporâneo ali na Faculdade Católica, sofreu um acidente, o caminhão lamentavelmente passou por cima dela, passou 1 mês batalhando pela vida, mas não conseguiu resistir. E ela deixou um escrito no Instagram, eu vou fazer aqui uma coisa assim, tudo parece fazer tão sentido quando a pessoa se vai, que a gente às vezes fica perguntando, será que ela estava prevendo alguma coisa quando escreveu esse texto? Eu achei muito interessante. E ela diz assim, talvez a gente reaprenda o valor da vida, da saúde, das coisas simples, da família unida e reunida, do trabalho, dos beijos, dos abraços e encontros. Talvez a gente entenda que não importa classe, crença, cor, estamos no mesmo barco. As dores do mundo machucam, mas também ensinam. Talvez a gente volte dando o valor que realmente importa. Talvez a gente volte com mais valor. E assim eu peço aqui 1 minuto de silêncio em memória da doutora Elaine. Excelências, muito obrigado pelo respeito e memória. Eu gostaria de iniciar a peroração de hoje falando a respeito de 3 prerrogativas que cada um dos senhores tem a partir do momento que são escolhidos do povo para estarem aqui. Às vezes, já vi pessoas assim até se incomodando porque foram sorteadas para o Tribunal do Júri. Mas saibam que hoje a função aqui ela é privilegiada. Digo isso porque as 3 prerrogativas que revestem o jurado, os senhores na condição de juízes hoje à noite, primeira prerrogativa, presunção de idoneidade relativa de acordo com a lei. Porque se assim não fosse, vossas excelências não estariam aqui. Então, essa prerrogação chancela esse aspecto social da vida de cada um dos senhores, essa presunção de idoneidade. A segunda prerrogativa de que se reveste o julgador, no caso vossas excelências, ao estarem aqui, é que acaso venham fazer um concurso público
vou participar de um processo licitatório. Se houver empate, de alguma maneira, se Vossas Excelências se munirem de uma certidão aqui da Secretaria e apresentar no certame, Vossas Excelências têm preferência em relação a todos os demais naquele processo, ou concurso público ou processo licitatório. A terceira prerrogativa que Vossas Excelências têm de hoje para estar aqui é: a gente acha que nunca vai acontecer, mas acaso Deus o livre, o direito penal nunca bata na porta de ninguém, porque só tem dor, só tem sofrimento. Mas se por acaso Vossas Excelências cometerem algum delito, Vossas Excelências têm direito a uma prisão especial. Não é nada confortador, é verdade, mas eu tive um cliente em uma determinada comarca, em outro estado, que ele praticou um delito, realmente era muito grave. E eu me perguntava, mas estou com a perspectiva de eu sair daqui. Eu disse, rapaz, o crime, em tese, é grave, não tem uma expectativa, não tem uma previsão, você vai passar na clausura um bom período. Ele postou assim na cabeça e disse assim, que eu fui jurado nessa comarca. Quando ele disse isso, deu logo um estalo. Eu fui na Secretaria da Vara, solicitei uma certidão e entrei com requerimento de prisão especial para ele. De pronto, o magistrado mandou vir o Ministério Público, quando chegou a decisão nas mãos dele, já de imediato já determinou que fosse colocado numa prisão especial. Chegando no presídio, o diretor do presídio, transigente, é verdade, diante da situação daquela, ele achou que aquilo fosse uma afronta. Ele pegou aquele defendente e colocou numa cela pior do que aquele estava. E ainda colocou numa cartolina, cela especial. Aí levei isso ao conhecimento do magistrado, mais uma vez, entrei com pedido de reconsideração, o magistrado proferiu uma decisão quase que de imediato e justificou. Como o Estado não tem condição de fornecer uma cela especial para fulano que foi jurado nesta comarca, converte em prisão domiciliar a prisão a hora imposta a ele. E aquele homem que estava no purgatório foi para o céu. Só porque teve essa capacidade de sair jurado. Então, Excelências, eu sei que é cansativo. O júri tem de um alto grau de responsabilidade, é verdade. E nós cremos de que hoje o veredicto a ser proferido por Vossas Excelências espelha o que diz os anseios sociais. E hoje nós vamos demonstrar aqui por A e mais B de que esse processo ele tem, na verdade, doutor Santos, um rosário de mentiras e de falsas promessas. E aqui, quando eu começo a falar aos senhores jurados, prezados julgadores do povo, que houve mentira e das mais absurdas. E aqui eu vou provar nos autos que o que nós estamos falando foi uma versão pueril e que o Ministério Público acreditou que o pai da vítima é verdade, está no direito de defender o filho, bem como em dois amigos íntimos, dos quais os depoimentos são eivados de grandes contradições. O que, numa análise perfunctória, a gente percebe que não se dá para levar, principalmente, dois homens de bem. O professor Reginaldo, professor sim, e com muito orgulho, Reginaldo. Os professores hoje estão levando a facada dentro das escolas. Eu lembro-me de que quando criança, as instituições que eu mais respeito, professor, polícia. Quando eu vejo a professora minha de alfabetização, a benção, a senhora está bem? Como é que a senhora está? Então, para uma satisfação, dou um abraço. Mas me parece que hoje, essa juventude, ela não tem mais esse apreço para com os mestres. Para ser juiz, doutor Carlos Eduardo passou pela educação de base, educação infantil. Doutor Elton,
todos os demais advogados, os senhores, os policiais, todo mundo aqui teve seus mestres. E nós temos uma gratidão muito grande por isso. Mas está acontecendo um fenômeno estranho com essa juventude. Eu não sei o que é isso. A pessoa chegar, esfaquear uma professora de mais de 70 anos, morta cruelmente. Aí começou agora um advento de uma situação que só havia nos Estados Unidos. E o sujeito entrar com a machadinha nas escolas e sair matando o povo, degolando cabeças. E aqui, no estado do Ceará, aconteceu isso também. Eu fico pensando, o que é que essa juventude tem na cabeça? Na nossa criação, no tempo dos nossos pais, a gente errava, a gente recebia muito carinho, mas também recebia correção. Nós era uma lapada, uma palmada, uma chinelada. Se fizer isso hoje, o filho deixa eu fazer aqui, olha, vamos com você tudo lá. E manda aprender! E manda aprender. Sabe o que é que está surgindo? Uma geração de aberrações. A verdade é essa. Mas não, porque a geração que deveria ser mais feliz, se você der um não hoje uma pessoa, ela quer colocar a corda no pescoço se matar, doutor Paulo. Essa é a verdade. Mas o professor Reginaldo tem muito orgulho. Certo que a minha geração ainda respeita o legado dos mestres. Então, professor Reginaldo, eu sei, tenho uma absoluta certeza que essa história de dizer que o senhor saía, chegava numa moto, dizia, olha esse pilantra aí, arrastava uma arma e passava por carona e ia embora. Que história é essa? E o sujeito não ia na delegacia registrar um BO. Aí de repente surgiu aqui a história, não, deram 2 tiros no meu portão. No primeiro depoimento da delegacia, eu disse que você vinha aqui, perante Vossa Excelências, eu afirmo, foi o Reginaldo, como se esse homem fosse um fascínora. Como se esse homem aqui fosse um bandido de alta periculosidade. Esse homem é um cidadão de bem. Hoje, eu ergo a voz em nome de um cidadão. Com a convicção, Reginaldo, de que eu estou defendendo um cidadão de bem, sim. E eu digo a Vossa Senhoria, de que desde que o senhor procurou, apresentou o caso, eu vou dizer uma coisa. Eu olhei esse processo com muita preocupação, porque a responsabilidade é grande. Quando a gente pega no sujeito, e a gente sabe que praticou o delito, a gente tem com formação, a gente explica, olha, vamos amenizar a sua situação, mas quando a gente pega a responsabilidade de 2 inocentes, você não queira saber o alto grau do trabalho que nós temos. E graças a Deus nós temos amigos, convidei o doutor Sandro, veio do Pernambuco, convidei o doutor Samir, o doutor Paulo, o doutor Roberto. E aqui estão. Não é porque o professor Reginaldo tem condições de pagar essa banca de advogado, não. Aqui é uma questão familiar. O Reginaldo conhece a irmã dele, conhece muito a minha esposa. Eu vou fazer o júri do professor Reginaldo. E daí, aqui nós estamos, Reginaldo. Muitas vezes, verdade, tomamos algumas atitudes, pode até ser mal interpretado, mas não, é o coração na ponta da chuteira. É aquele time que quando entra dentro de campo, quer ganhar a Copa do Mundo, às vezes dá um carrinho ali, fora de bola, atinge a perna do jogador, mas logo se levanta, se acompanha, pede desculpa, é a vontade de ganhar. E é hoje esse sentimento que possui o nosso coração. Então, desde já, eu peço a Vossa Excelências que, acaso a defesa tenha se exasperado, se cedido em algum momento, não leve em consideração que é tão somente a responsabilidade que pesa dos nossos ombros quando a gente defende 2 inocentes. Daí, Excelências, eu tenho o processo e daqui eu vou demonstrar, do ponto de vista científico, como é que se porta, como é que se valora, como é que se analisa um depoimento testemunhal. Existem estándar, existem parâmetros, existem na análise da prova testemunhal o que a gente chama de parâmetros. E esses parâmetros eles têm que realmente serem cumpridos para que a gente verifique se há verossimilhança, se há verdade no depoimento. Hoje,
nós podemos dizer aqui, sem sombra de dúvida, de que essa história de dizer não tinha nenhum inimigo, com todo histórico de atos infracional, praticando os delitos de um 57 análogos a roubo, a pessoa, para dizer que o único inimigo é o coitado do Reginaldo, um professor. A arma desse homem aqui é uma caneta, é um giz. Dizer que o senhor praticou esse diversos absurdos. Ah, mas por que o senhor não foi registrar um boletim de ocorrência? Porque cidadão faz isso. Cidadão faz o que o senhor faz. Vai registrar um boletim de ocorrência por 4 vezes. Faz um TAC, um termo de ajuste de conduta, que não foi respeitado. Aqui, eu nunca vi isso. Uma pessoa, ao invés de tentar resolver os seus problemas na justiça, na delegacia, mesmo depois dos 4 BOs e de um TAC, foi na casa desse homem, chamando de tudo palavrão. E vem alegar uma legítima defesa. A legítima defesa é um manto sagrado. A legítima defesa, ela é tão pura que ela não alcança quem vai em busca da pessoa para agredir. Não existe legítima defesa da legítima defesa. Para começo de história. Ou seja, se a pessoa vai para agredir e a pessoa, no intuito de se defender, utiliza-se dos meios moderados e que tem à disposição, o ofensor não pode alegar legítima defesa se ele tomar uma facada ou um tiro, porque ele não pode alegar a legítima defesa da legítima defesa. Foi o que aconteceu com o Reginaldo. E pior, chegou na casa desse homem, começou a afrontar todo mundo, e não existe isso. Não existiu isso. Já ele pegou 2 pedras, aí hoje ele disse que levou um murro na cara, aí deu um murro na cara desse rapaz. Eu nunca vi isso, Reginaldo. E aquela filmagem que você quis entregar, que o delegado eu recebeu, ela está aqui no seu celular. E aqui eu me trouxe a informação, queria que o doutor Elton está aqui, mas eu até desafio o doutor Elton, se ele quiser mostrar aqui a imagem. Não foi juntado no 479, não. Porque ele me deu ciência de ficar com a imagem no celular dele aqui, o vídeo. E ele mostrou ali o vídeo. Claramente, as pessoas segurando. O este foi, deu um soco, que esse rapaz caiu que nem um bote quando leva uma amarrada. E cai estadalado no chão. E se aqui o doutor Elton estivesse, ou se quiser vir, eu aqui o provoco, com todo respeito, para que a gente possa, como desejo e busca da verdade real, apresentar esse vídeo aqui perante vossas excelências. Mas, pessoa relatar, não, eu não achei, não considerei importante, Reginaldo, o sujeito levar 2 disparos no portão, verificar supostamente uma pessoa passando de frente da casa dele, porque quem quer matar chega de nopinho e mete bala. Não vai chegar e dizer, ó, foi aquele pilantra, aí tira uma arma e passa por garupa e vai embora e querer que nós venhamos com esse partido aqui. De uma história de carochinha. Isso aqui não é novelinha não, isso aqui é processo penal. Isso aqui tem 2 vidas que pode tomar uma pena aqui de 12 para 30 anos, diminuída de 1/3, e acabar de vez de sepultá-los, com base em 2 depoimentos de amigos íntimos. Rapaz, e às vezes eu fico pensando, como é que se dá credibilidade em versões tão fantasiosas de dizer, o que é que se chama de lombrado? Não, porque eu lutava capoeira. O que é que tem a ver a capoeira com os olhos vermelhos? A verdade é essa. Aí, uma factoide dessa, ela é empurrada e apresentada por Vossa Excelência. Porque o que tem de bom nesse processo hoje aqui é só a retórica polida do Dr. Elton. Realmente é um homem de muita cultura.
E quando eu pego um promotor com esse tipo de cultura, eu fico muito preocupado. Porque os arranjos oratórios dele são capazes de convencer pela cultura, pelo conhecimento que tem. Mas esse processo é capenga. Esse processo é cheio de falha. E aqui hoje nós vamos apresentar uma situação que eu tenho a mais absoluta certeza que se o doutor Elton refletir sobre ela, é capaz de ele voltar na réplica e pedir a absolvição desses dois homens. É uma situação assim que o doutor Santos vai explorar ela. No relatório de missão do policial. Ah, mas por que o delegado, sendo vendo na promotoria, eu vou mostrar, o advogado desse caso foi processado pelo delegado, porque disse que ele prevaricou. E ganhou. O advogado ganhou, e eu vou mostrar tudo isso aqui, está claro como isso é. E foi levado ao conhecimento do Ministério Público, e nada foi feito. A verdade foi essa. Ao contrário, tem uma recomendação nas alegações finais do Ministério Público, mandando processar o advogado, porque diz que o delegado prevaricou, porque não prendeu, porque não existe isso. De uma pessoa com um mandato de prisão em aberto, e ele sabia disso, chegar na delegacia, doutor Roberto, fazer o boletim de ocorrência, a primeira coisa que se faz é a verificação no Banco Nacional de mandato de prisão para saber se o CPF do sujeito tem algum mandato em aberto. Isso é elementar. Não acontece isso em canto nenhum do planeta. Mas aconteceu isso. Está com isso que está. Mas, Reginaldo, eu vou lhe dizer uma coisa. Eu digo a você, nunca afronte uma autoridade policial da forma como se fez. Por mais que você esteja envolvido com toda a razão. Aí aqui o promotor disse assim, não, mas o advogado... E acabou-se! Então são reflexões que nós precisamos fazer com todo respeito. Porque o que pesa aqui hoje é o braço da deusa Tênis com a sua espada apontada para eles dois. E 30 anos aqui de pena diminui de 1/3 nesses dois homens inocentes. Isso daqui é contraproducente. Lamentavelmente, eu tenho uma pena na pessoa do Josué. O que é que ocorre? Sofreu todo esse agravo. Daí, não conseguia falar. Certo? Você percebe que ele não tem capacidade nem de memorizar uma situação, de definir, às vezes, de definir com dificuldade. Mas quando a conversa é bem reproduzida, ele reproduz. Isso é natural. Aí foi feito perguntas elementares aqui, o que foi pena? Doutor Sandro, perguntas tão elementares, não consigo não. Você tem quantos anos? Não sei. Faz pena, doutor Sandro, um jovem sofrer realmente um atentado tão grave como esse. Mas nesse contexto, em que o Reginaldo estava, a verdadeira vítima nesse processo aqui são esses dois homens. As verdadeiras vítimas são esses dois homens. Levou mão na cara, perseguição, ameaça de morte, só porque pedi para que os filhos dela isolassem ele, porque era uma má companhia para o seu filho que estava viciado em drogas. Por conta deles. Adolescente viciado em drogas por conta deles. Aí o que foi que aconteceu? Qual foi o pecado desse homem? Qual foi o pecado desse homem aqui? Tentar proteger o seu filho, tão influenciável. E daí, começou uma perseguição horrível em relação à pessoa de Reginaldo. Cidadão de bem faz como Reginaldo faz. Registrou 4 boletins de ocorrência. E não é crível essa situação de dizer, o Reginaldo foi chamar nós para matar. Professor Reginaldo. Sofreram um acidente. Acidente esse que o seu filho aqui confessou até que errou, porque acelerou a moto, não viu o carro.
O senhor agora teria motivo para matar o homem, o senhor fez certo. O senhor representou civilmente, entrou com ação de danos materiais e morais. Porque cidadão faz assim. Não é dizer que, vamos agora matar ele. Aí quem são? Não, só diz pai da vítima, que acha que foi a pessoa do Pablo. E eu digo seguramente a vossas excelências, esses 2 depoimentos aqui são fabricados para prejudicar esses homens. Eu vou apresentar as contradições dele. Porque, em primeiro lugar, quem é que vai matar uma pessoa que vai com um carro sem vidro fumê? Só tinha uma hipótese dele ver que estava dentro, se o carro não tivesse fumê. Num local à noite, todo mundo que vai matar outro, a primeira cautela que se tem é o que? A clandestinidade. Como é que os homens desses vão chegar numa rua, no outro lado da rua, da mãe deles? Ou os vidros baixos, ou um carro com vidro, eu imagino que sem fumê. Para dizer que viu 2 pessoas ainda apontar. Ei, isso daqui não esfera a nossa inteligência. Porque se não é só eles não, quem foi e atirou o verdadeiro culpado dessa história, que hoje está ali, fora, ninguém sabe nem quem é. Estão rindo de vocês. Não iria matar um pessoal desse e chegar com um carro ou com os vidros baixos ou com um carro sem fumê. E outra coisa, de onde é que um professor tem condições de ter um carro no Siena preto, tem nos documentos nos autos, que era o carro do Reginaldo, ele foi arrumar um carro emprestado, olha, para matar o rapaz de trás da casa da mãe dele. E quem é que vai emprestar um carro para um sujeito ir lá e matar outro de trás da casa da mãe dele? É querer brincar com a nossa inteligência. É um absurdo, Reginaldo. Uma versão fantasiosa. Um argumento tão pueril. Uma acusação fantasmagórica. Uma acusação fabricada para prejudicar. Uma acusação que não se sustenta. Um ano que você perseguia, levando tiro, supostamente vendo arma, ameaça de telefone, segundo. Mas ele não foi na delegacia, de jeito nenhum. Qual é a primeira providência de alguém que está sendo ameaçado? O que é que a pessoa faz? Vai na delegacia, registra um boletim de ocorrência e faz como o senhor fez. E daí? As palavras do nada, as palavras, ainda que, como declarante da prima dele, uma empresária bem-sucedida, não vale nada. As palavras da outra testemunha que foi arrolada e ouvida aqui, depoimentos verticais, com ausência de contradições, não vale nada. A palavra do sargento aqui também não vale nada. É dizer que o sargento mentiu quando disse que ele viu esse homem no momento em que se deslocou para a cena do crime. Aí a palavra do sargento não vale mais nada, a palavra da empresária, a palavra da amiga. Versões verossimilhantes, verticais, com ausência de contradições. E aqui foi pedido, promotor, nas folhas 347, pediu todo o relatório para detectar e verificar, porque o policial, que depois, o segundo sargento, foi visto com um ar de suspeição. E aqui ele pediu para juntar relatório de onde estava a viatura no dia em que ele deu depoimento para o Reginaldo, que eu nunca vi isso. O próprio sargento disse, olha, eu passei na praça do Casuzão, vi o Reginaldo, ainda dei como para ele cumprimentando. Ei, meu amigo, se ele tivesse metido aqui, ele tinha se lascado todinho. Aqui,
um documento que comprova as alegações verdadeiras do policial. E eu pergunto, qual é o interesse que tem aqui um sargento da Polícia Militar de vir dar aqui um depoimento mentindo, arriscando a farda pelo Reginaldo? Não existe isso. É dizer que o sargento mentiu, que a Letícia mentiu, que a Leda mentiu, que eles estão mentindo, e que só quem fala a verdade aqui é o pai da vítima, que tem interesse direto na causa. São dois amigos íntimos. E aqui, excelências, é um pano de fundo de uma acusação que a maior certeza que se tem é a dúvida. Vejam bem, essa foto aqui, as folhas 67, o Júnior Lombrado e a pessoa aqui. Amizade íntima. Bota aqui, minha CCD, não sei se é caceta, não sei o que, sabe que essa linguagem da juventude de hoje, a gente não domina bem, mas Essa gíria, né? essa gíria eu tenho que interpretar, mas não sei se é isso. Mas enfim, No submundo, sociais. E aqui o doutor. Aqui é o Marra mesmo. Está aqui o Marcos, ó, o que depois também. E nós temos aqui uma outra foto, ainda do Júnior. Ó, meus companheiros de ataque. Tem aqui um que não abre a conversa. Mas está aqui não, porque os homens jogavam futebol. Era a brecha que o sistema queria. Avisa o ML que o grande dia chegou. Quem vai avisar o ML está anunciando o quê? Morte! Morte! Era a brecha que o sistema queria. Avisa o IML que o grande dia chegou. É com esse depoimento aqui de dois amigos íntimos que também se drogavam com ele, que ele disse aqui, que se sustenta toda uma acusação. E aqui nós temos aqui uma situação, o doutor Sandro vai passar. E hoje eu quero ver se a gente apontar essa contradição. Eu tenho a mais absoluta certeza que com o grau que o senso de justiça que o doutor Elton tem, ele pode pedir a absolução desses dois homens. Com base naquele raciocínio que ele disse. Ah, mas ninguém sabia quem era até então. E de repente, foram fazer uma ordem de missão e apresentou-se o argumento de que teria no dia 4. Mas já foi uma história fabricada. E nós vamos mostrar por depoimentos, com documentos, de que já foram prontos para isso. E vamos apresentar isso, porque o processo tem que respeitar, sobretudo, a lei. Ninguém no Brasil está acima da lei. E principalmente o processo criminal. Não tem base o que for dito. E nós vamos, ao longo de todas as manifestações, apresentar tudo isso. Vamos apresentar aqui nesse momento. Eu gostaria de pedir aos senhores que redobrassem a atenção para uma reflexão que eu vou produzir, que foi extraída de um trabalho científico, trabalho de mestrado de uma defensora pública aqui do estado do Ceará, a doutora Lara Teles, que é um fenômeno, um cientista do direito, e ela fala sobre prova testemunhal no processo penal, das melhores obras do país hoje, em matéria de prova testemunhal. E ela traz uma história do Innocence Project, que é o projeto Inocência americano, que essa história ela se parece demais com a sua, Reginaldo e Pablo. Quando eu li o caso de vocês, eu lembrei logo da semelhança que tinha com essa história. E ouçam bem, por gentileza. Eu me senti tão mal, com uma sensação esmagadora de culpa, porque um erro
havia sido cometido. E eu contribuí para isso, tirando dele 11 anos de vida. Eu chorei, culpei-me por isso por um longo tempo. O exceto acima transcrito consiste numa pequena parte do depoimento de Jennifer Thompson, publicada no artigo Nonsense Project. Em 1984, a então estudante Jennifer Thompson, de 22 anos, foi estuprada à noite em seu apartamento na Carolina do Norte, nos Estados Unidos, por um homem até então desconhecido. Sobreviveu e no dia seguinte ao fato compareceu à polícia em busca de justiça contra o seu agressor. Colaborou para a elaboração de um retrato falado e posteriormente reconheceu por meio de fotografia a pessoa de Ronald Jr. Cotton como sendo o autor do delito. 6 meses depois, em juízo, reconheceu novamente a mesma pessoa como sendo o seu estuprador, razão pela qual ele foi condenado à prisão perpétua. Em 1987, a defesa de Ronald Jr. Cotton apresentou um outro suspeito, a pessoa que se chamava Bob, o qual estava preso e havia se vangloriado de ter estuprado a pessoa de Jennifer Thompson. No entanto, em nova diligência, em juízo, a vítima afirmou nunca tê-lo visto e confirmou que o autor do fato seria Ronald Jr. Cotton, que teve a sua penalidade confirmada. Entretanto, por atuação do Innocence Project, em 1995, com o surgimento do DNA, conseguiu-se provar que o real estuprador fora o homem não reconhecido pela vítima, qual seja Bob, e Ronald Jr. Cotton era inocente e passaram 11 anos preso por um delito que não cometeu em virtude de um erro na produção da prova oral. E senhores do júri, uma pessoa que passa por um evento traumático, é muito difícil ela ter na sua memória a figura do seu agressor. E esses dias eu estava em Minas Gerais, fui lá resolver uma situação e de repente estava caminhando ali naquela Lagoa da Pampulha, e já saí assustado, sai com o telefone. De repente surgiu um rapaz descendo a ladeira de bicicleta de uma vez, eu estava assim, eu só sei que eu dei um pulo, que meu colega que estava comigo quase caiu para trás, de tanto susto. Eu fiquei pensando, se você me perguntar hoje as características daquele homem, eu não sei recordar nem a cor da camisa dele. Só do susto que eu tive. Mas ainda bem que era só um transeunte andando de bicicleta. Naquele momento foi só o susto mesmo. Você imagina uma pessoa que passa por um estresse pós-traumático, depois de ser vítima de 3 disparos de arma de fogo. Que ele mesmo disse aqui, que quando chegou o carro, já foram logo atirando nele, chegou de surpresa, não sabia nem de onde era que vinha o tiro. Aí a pessoa do Júnior, o Júnior disse, eu estava aqui no celular, na hora que aconteceu isso, eu caí e fiquei aqui esperando. Não viu ninguém, a verdade é essa. Se é que estava lá, para acreditar que o Júnior está falando a verdade, eu preciso dizer que eles estavam no carro, ou com o vidro baixo, com fumê, com os vidros baixos, ou num carro sem fumê, para pegar um carro desse e matar de trás da casa da mãe dele. Mas, nunca queiram, senhores do júri, lamentavelmente está na mira do Estado. A função de acusar é muito simples, não. Pode ser deliciosa, que é fácil acusar. E quantos de nós não fomos vítimas de acusações infundadas ao longo da nossa vida social? Quantos e quantos de nós não fomos vítimas de acusações das mais variadas? E eu pergunto, é bom uma acusação injusta? Uma acusação sem lastro probatório? Uma acusação falsa? E pior do que isso,
uma acusação que importa na constrição da liberdade. Porque perderam 2 anos e 7 meses encarcerados. E aqui, como os senhores viram no depoimento, porque as lembranças nem da sua idade eles já tinham. E lembrar-se e apontar a pessoa deles. História plantada. E eu vou demonstrar aqui o que são os parâmetros para análise de uma prova testemunhal e vou apresentar todas as contradições desses depoimentos. Se não, vejamos. Nós temos o primeiro parâmetro para se avaliar se um depoimento testemunhal ele merece credibilidade ou não, é o parâmetro da credibilidade. O que é a credibilidade? A credibilidade, ela tem aqui, ela trata-se de um quesito fundamental na aferição da capacidade de confirmação de um depoimento ou reconhecimento e possui força justificatória variável para o enunciado a depender da sua qualidade. Assim, quanto menor for o grau de credibilidade do depoente, termo amplo para abranger a vítima, testemunha e declarante, menor será a contribuição para a satisfação do estándar probatório, dos parâmetros que a lei exige. E aqui eu pergunto a vossas excelências, olha, a análise da credibilidade deve englobar não somente as limitações e propensões cognitivas inconscientes de um depoente, mas também as suas intenções implícitas, melhor dizendo, as intenções internas e voluntárias. O fator má-fé não pode ser ignorado. Assim, o mero fato de a testemunha ter prestado o compromisso de dizer a verdade, nos termos do artigo 203 do CPP, não é suficiente para afirmar sua credibilidade. E aqui, excelências, tem credibilidade um depoimento que diz sofri agressões, tortura, ou seja, perseguições por 1 ano, levando tiro no seu portão, recebendo ligações que só ele diz isso. Não, sugestas na frente da casa dele, busca no trabalho, que foi dito isso. E não tem um boletim de ocorrência registrado para documentar o fato. E aqui dizer que merece credibilidade esse depoimento, não existe isso. Excelência, não existe isso. O depoimento, aqui, lamentavelmente, o seu defeito foi só ter pedido para eles isolar a amizade do seu filho. Foi só isso. O seu defeito foi ter levado um murro na cara e ter caído no chão, se levantou e nada, só registrou um boletim de ocorrência. O seu defeito foi só registrar esses números no boletim de ocorrência e ainda levou o azar de dizer para o delegado que ia representar contra ele, logo foi que ele levou 2 anos e 7 meses de uma preventiva nos lombos. Ah, mas houve um erro porque o delegado não percebeu. Ei, meu amigo, dizer que um delegado, quando vai fazer um BO aqui com toda a sua equipe policial, errar aqui que não tem um mandato de prisão, conversa é essa? É a primeira vez que aconteceu isso na história do judiciário brasileiro, aqui na Calcaia, logo com o professor Reginaldo, porque é uma praxe. É uma praxe, doutor Santos. É uma praxe. A primeira coisa que se faz, atualiza o endereço, verifica se tem mandato de prisão. Quantas e quantas pessoas não vão para a delegacia fazer um BO? Chega lá, opa, rapaz, tem um mandato de prisão. Então, que credibilidade é essa? O primeiro parâmetro da análise da prova testemunhal já atinge frontalmente a pessoa. Não é um testemunha, é um declarante. Inclusive, pode até mentir nas suas declarações e não tem nenhuma consequência jurídica. E quais são as intenções implícitas? Ele quer justiça a todo custo. E eu não tiro a razão dele. Quem atirou do filho dele tem que pagar, e paga caro. Mas esses homens aqui, colocar para cima deles uma pena que pode de 12 a 30 anos, diminuída de 1/3, porque havia um entrevero anterior e ele sendo vítima, perseguido por ele.
Não, excelências. Não tem base, não tem lastro probatório, não tem verossimilhança. O segundo parâmetro para análise de uma prova testemunhal, afora isso existem mais outros dois elementos na análise da prova, que é o que se chama de parcialidade e indignidade. Tipo, imparcialidade do depoimento secretário. Me diga isso. Imparcialidade é aquele caráter de neutralidade. Havia neutralidade no depoimento. Então é isso que atinge as suas declarações. Então nós temos outro parâmetro que afere a prova testemunhal. Isso daqui tem base científica. Aqui não é dizer, porque houve uma divergênciazinha aqui e acolá, para mentir tem que ter o dom de mentir. Existe isso. Mentira, mentira em todo canto. A verdade é essa. Nunca tinha ouvido falar disso. Eu também nunca, não, porque para mentir tem que ter o dom de mentir, a intenção de mentir. Como é que é? Nós temos outro parâmetro da confiabilidade. Esse diz respeito ao sujeito depoente. É o segundo elemento a ser analisado na valoração do depoimento forense e a sua confiabilidade, ao qual, por uma questão pragmática, atribui-se natureza objetiva a fim de diferenciar a credibilidade. Desse modo, enquanto esta diz respeito ao sujeito do depoente, suas qualidades, nível de interesse na causa, consoante tratado na sessão anterior, aquele que concerne a rigidez da própria versão narrada, independe de quem relata. Eu pergunto ao senhor, tem interesse ou não tem na causa? Ele tem, ele quer fazer justiça. E com toda razão, que são os filhos da gente, a gente queria a mesma justiça. Arrumando qualquer um. Assim, analisar a confiabilidade da versão narrada pelo testemunho é avaliar uma narrativa, já que se trata de um enunciado linguístico. E daqui esse aspecto tem que ser valorado em relação a este parâmetro. O parâmetro da confiabilidade diz respeito à pessoa, ao aspecto subjetivo, ao elemento etéreo, ao elemento interno, ao elemento não palpável, o elemento imaterial do ser humano, a sua consciência. Esse aqui é difícil de atingir, mas você se atinge por questões de análise objetiva. Aí aqui dizer, porque na delegacia um delegado ficou dizendo que se entregue, porque seu filho já se entregou. Isso daqui é um método utilizado na Europa, já está extinto há muito tempo, o método READ. Se os senhores julgadores tiverem interesse, depois pesquise sobre o método READ, que é um método que já foi extirpado do sistema de justiça europeu, porque ele induz a erros judiciários. Que método é esse? É você jogar uma testemunha contra outra, um acusado contra o outro. Olha, doutor Sandro, se entregue que eu vou lhe ajudar. O seu filho já se entregou, já disse tudo. Porque ele não concordou, mandou ficar calado. Não existe isso. Não. Como é que não existe isso? Pelo amor de Deus! O método que há muito já foi banido. E sabe qual foi a consequência, doutor Samir, que o advogado teve? Porque disse que o delegado prevaricou o processo. Mas graças a Deus, que quem fala a verdade sempre prevalece. Ele ganhou o processo contra o delegado de polícia. O advogado, doutor Robert Furtado, aqui neste caso, pode colocar no Google processo de Polícia Civil do Estado do Ceará contra Robert Furtado, que foi o advogado anterior. Ele ganhou essa causa. E daí, quando eu falo de roçado, que mentiras. Eu ainda vou explorar pouco a pouco. Eu estou falando dos parâmetros, só para verificar que a história narrada aqui na versão ou na perspectiva do Ministério Público, ela não se sustenta. Nós temos ainda um outro aspecto da valoração da prova testemunhal,
que é coerência e consistência. O que é isso? É a ausência de contradições prestada pelas informações da testemunha. Então nós temos o filtro da credibilidade, confiabilidade, que não se sustenta a pessoa do Zé Carlos, e nós temos o outro parâmetro da coerência e consistência, que é a ausência de contradições. Esse aqui é o principal. Se houver divergência e contradições, a dúvida, hoje ela corre em favor dos acusados, porque o que a lei determina, na dúvida, absolve-se. Porque, como já dizia o festejado Nelson Hungria, o maior jurista de todos os tempos, o pai do Código Penal de 1940, é melhor absolver 1000 culpados do que condenar um inocente. É a máxima que ele já pregava desde 1940. O princípio do indúbio pro réu. Na dúvida, a dúvida corre em benefício dele. E pelas contradições que nós estamos aprendendo, eu estou falando, ainda fazendo uma abordagem, talvez exaustiva, talvez cansativa, porque eu estou abordando um aspecto científico. Porque aqui se eu falar, eu não sou advogado, chegar aqui, mentiu, não, de jeito nenhum, eu demonstro os aspectos científicos da análise, da prova testemunhal, demonstrando os parâmetros para os senhores avaliar se tem verdade, se tem interesse, se tem confiabilidade, se tem credibilidade. Por quê? Porque quem está no banco dos réus hoje é o professor Reginaldo, coitado, que depois dessa prisão desenvolveu 5 enfermidades de ordem psicológica e trabalho de remédio encostado pelo INSS. E daqui, a razão, doutor Sam, o pai querer justiça pelo seu filho. Mas no momento da sua prisão, olha o desenhozinho. Por gentileza, abra os autos aí na folha, eu acho que 889. Isso aqui é de várias criancinhas na escola. E meu professor, olha, sempre imagina aqui, pensar. Nos autos, 889, está lá no final, no 479. Só para eu mostrar o colorido. É bem azulzinho, esse desenhozinho aqui das crianças, em homenagem ao seu professor Reginaldo. E nesse desenho, diz assim: Professor Reginaldo, como é que se chama isso aqui? Professor Reginaldo, volte logo. Professor Reginaldo, botou assim, nós te ama, volte logo. Aí botou aqui, professor Reginaldo, estamos com muita saudade do Senhor, volte logo, nós te ama. Vai escrever aqui, Larissa, Gabriel, eu acho que é Ismael, Maria, 3 corações. Eu vou dizer uma coisa, Reginaldo, tenha muito orgulho da pessoa que você é. Você consegue cuidar da educação das crianças dessa cidade tão sofrida, calcaia pela criminalidade. Estava aqui hoje e, lamentavelmente, não se tem respeito à vida. Esse homem aqui é o professor. Esse homem aqui ajuda. E a gente fica triste com isso. Fica triste com esse índice de criminalidade tão horrível. A gente não acessa o tribunal do júri dessa, de repente circula as fotos. Um outro parâmetro, eu vou encerrar, são 8 parâmetros, eu vou citar 4 parâmetros e já vou entrar na prova dos autos. Coerência e consistência, ausência de credibilidade. Nós temos um outro parâmetro importantíssimo, o filtro das falsas memórias. O que são as falsas memórias?
falsas memórias, de acordo com Gustavo Noronha Diácono, na sua obra Falsas Memórias e Sistema Penal, a prova testemunhal em xeque, diz o seguinte: como recordações de situações que são falsas memórias, recordações de situações que, na verdade, nunca ocorreram ou aconteceram de forma diversa, como lembrado pela vítima / testemunha. E não se confunde com mentiras, quando o sujeito realmente acredita que os fatos ocorreram conforme o narrado. Muitas vezes a testemunha acaba preenchendo os espaços vazios deixados em sua memória com informações verdadeiras, mas desatreladas do fato narrado, que corrobora com a produção de uma falsa memória, conforme asseveram Daniel da Silva e Roberto da Rocha Rodrigues. Foi o que aconteceu com a pessoa do Josué. As lembranças já não conseguem mais se concatenar na sua memória e desde o início sedimentando a ideia. Foi o Pablo, foi o Reginaldo. É natural que ele não produza isso. Que ele tenha produzido os vazios da memória com uma situação verdadeira, qual seja o entreveiro a vida entre eles, e eles sendo perseguidos. Mas a informação, por mais que a situação seja verdadeira, a informação é falsa. E ele acredita que isso é o que se chama de falsa memória. O preenchimento de uma lacuna na mente com informação de uma situação real, mas inverídica, naquele contexto. É isso. É um outro parâmetro científico para a gente analisar. E aqui, que não lembra mais nem a data de aniversário. Nós temos um depoimento do que quer justiça a todo custo. Nós temos o depoimento que estava no celular, caiu e não viu ninguém. Temos o depoimento do Marco que fumava maconha com eles, a verdade é essa. Que eram dois amigos. E sequer tiveram a capacidade de estar aqui hoje, mesmo arrolado, para serem ouvidos. Aí pronto, esse é o processo que se tem a maior verdade. E o doutor Elton andou na Irlanda com tanta cultura jurídica acreditar numa versão tão coisa de conversa. Essa é a verdade. Essa é a verdade. Vai querer colocar uma vida de doce patentando no coitado do Reginaldo, que disse aqui, o mundo não tem mais cores, na perspectiva de um jovem. Para mim, tanto faz como tanto fez, eu já desacreditado da justiça. 4 boletins de ocorrência, um termo de ajuste de conduta e nada foi feito. Ao contrário, foi uma cipuada no longo de 2 anos e 7 meses preso. Excelências, pelo amor de Deus! Vossa memória, de fato, são óbvios o impedimento, a capacidade da prova testemunhal, confirmar hipóteses narrativas e, consequentemente, saturar satisfatoriamente o estado probatório. Logo, a testemunha mergulha na imaginação, mesclando eventos reais com memórias inverídicas, o que aumenta o fosso entre a verdade contextualizada do processo e a realidade, pois o acesso, além de precário, se torna pensado por aspectos de fantasia, de acordo com o maior criminalista do Brasil, Dr. Auri Lopes Júnior. E ele ainda diz, Auri Lopes Júnior alerta, que é uma grande dificuldade de se lidar com a prova testemunhal, pois o depoente desliza no imaginário sem consciência disso, o que torna difícil de ser identificada. E daí, excelências, o que aconteceu neste caso concreto foi o que a maior psicóloga americana defende. A doutora Elizabeth Loftus, ela fala a respeito do post-event information, informações pós-eventos. O que é que ela diz na sua tese? São denominadas informações pós-eventos que se distanciam em induções na coleta do depoimento, na realização de repetidas inquirições e na repercussão midiática e na exposição da testemunha da vítima a todos os fatos suspeitos, o que pode vir a viciar especificamente o procedimento de reconhecimento da pessoa. Essa exposição, a informação pós-evento, que foi o que aconteceu.
Como é que é crível que uma pessoa, depois de um trauma pós, ela consegue voltar? Chegou-se de surpresa, segundo não houve nem discussão, que o reflexo é rápido demais, é tiro. Ah, não, peraí. Não existe isso. Agora, ele disse que estava com uma visão comprometida. Não sabe nem como foi essa avaliação dessas fotografias. Não existe, rapaz. Infelizmente, é aqui a questão de vamos jogar aqui na fogueira da Santa Inquisição. Não, a gente tem que ter responsabilidade para acusar. E aqui essa data máxima venha. Nós não compactuamos com esse tipo de situação apresentada a Vossa Excelência. Por todos os parâmetros, os estándares probatórios, os parâmetros na análise da prova testemunhal, com base na ciência. E aqui eu estava até esperando o doutor Elton voltar. Eu segurei isso daqui para no momento que ele entrasse na plenária, que eu sei que ele também, com todo o respeito à Vossa Excelência, mas ele falou aqui do exame de parafina. Eu pergunto aos senhores, que culpa tem a defesa se o Estado faz ainda a parafina? E eu digo mais, a parafina não serve, é uma prova científica. Ah, mas de 2000, os cientistas já combatem. Não é problema da defesa isso aqui. Mas se ela desse positiva, aí, meu amigo, podiam preparar o rumo aqui para 12 para 30 anos, mas um terço. Ela é imprestável na dicção do Ministério Público. Mas se ela der positiva, aí, meu amigo, vira tudo contra vocês. Ah, mas deu negativo. Não vale nada. Essa prova científica isenta esses homens voluntariamente. E nós vamos demonstrar que o Roberto vai apresentar um aspecto bem interessante da parafina. E aqui eu também sou favorável ao pensamento dele. Mas a defesa não tem culpa disso, não. Se chegam lá, doutor Santos, olha, você está sendo apontado como que atirou. No outro dia, você vai voluntariamente para apresentar-se, para fazer o exame residuográfico. Se fosse esse exame, é não ou não? Nem lógico. Ou eu disse que dá positivo. Não tem base. E o fumo entrar. O carro era preto ou era prata? Quem é que vai emprestar um carro para alguém matar outro atrás da casa da mãe dele? Pelo amor de Deus. Aí não, Reginaldo, pessoa, é fácil desse tempo procurar um carro emprestado para matar outro. É muita irresponsabilidade, né? Não, bom, pode emprestar o carro aqui que eu vou matar fulano de tal alguém ali. Quem é que vai emprestar um carro desse para o cara e matar outro? Não cabe nada. Isso daqui, pelo amor de Deus. Eu não quero nem acreditar que esse ponto ainda vai ser objeto de um debate. Essa decisão foi objeto de recurso. Todo mundo sabe, eu estou velho de ensinar isso nas melhorias por onde passo e nos tribunais onde atuo. Já tive aqui só no ano passado 10 estados diferentes atuando, com promotores dos mais diversos que você imaginar. Com grandes operações no Rio de Janeiro, com GAEC, com 800 escutas telefônicas, com 36 mil horas de escuta. No ano passado. E cair para dentro do júri de alta complexidade. Então, quem conhece o Tribunal do Júri, aqui nessa perspectiva, somos nós também, que vivemos isso diariamente. Talvez não como promotor, mas também não tem nenhum menino aqui, não. O mais besta aqui desenha uma vaca na parede e ainda tira o leite, se duvidar, no procedimento do Tribunal Popular, porque a gente sabe de qual é salteado. Vai dizer que essa decisão foi objeto de recurso. Não. O Tribunal do Júri é um rito bifásico, ele tem duas fases. Primeira fase, materialidade. Alguém atirou em alguém, pronto. A vítima, se morreu, está ali a materialidade consubstanciada. Se sobreviveu, está aqui. A materialidade é o quê? As lesões que ele sofreu. E disparo de arma de fogo? Foi. A materialidade está comprovada. E o Tribunal do Júri só precisa, na primeira fase, de 2 requisitos para ele chegar aqui hoje. Indícios suficientes de autoria. Aí é aquela história. Houve todo aquele engendramento dos depoimentos que nós vamos contestar um a um. E são indícios, realmente. E por conta desses indícios, eles aqui estão.
Mas eu contava, muito sinceramente, de que houvesse aqui talvez até um pedido de absolvição para esse homem, por todos os argumentos apresentados a vossas excelências. Mas como não aconteceu, o fato de ele estar aqui hoje, o fato da defesa ter recorrido ao tribunal para verificar a decisão de primeiro grau, não significa dizer que esse homem é presumivelmente culpado. Porque no júri, a Constituição diz que a competência são de vossas excelências. Ou seja, se tiver os dois requisitos, o juiz, numa decisão interlocutória não terminativa, ele diz, olha, eu não sou competente, eu mando para júri popular, para os jurados do povo avaliar e julgar a causa. A defesa recorre. Sim, é um direito da defesa revisar aquela decisão. Mas não significa dizer que se o Tribunal de Justiça manter essa decisão, ele é culpado. De jeito nenhum. E aqui, quando nós nos insurgimos a respeito disso, não é a simples leitura da denúncia ou das decisões posteriores. É a valoração como argumento de autoridade. Isso é ilegal. Isso a jurisprudência não admite. Aqui, doutor Sandel apresentar o argumento de que o Reginaldo é culpado porque o tribunal manteve a decisão de pronúncia. Isso daí não pode. Doutor El está certo, ele pode ler completamente, mas ele não pode aqui jogar essa situação como se fosse uma presunção de culpa, o prejuízo dele. É assim, doutor Sandel, não é? E quando a defesa se insurgiu, foi nesse sentido, não foi a simples leitura. Aqui tem um processo que se pode ler de cabo a rabo, de capa a capa, mais de 1000 páginas, mas não se pode utilizar de uma decisão de conteúdo declaratório, não terminativa, como argumento de autoridade para dizer, porque ele foi mandado para a júri, ele é culpado. Não, não existe isso. E um outro ponto, que eu gostaria de rebater também, a defesa teve a oportunidade de ouvir 16 testemunhas e só decidiu ouvir 3 pessoas. Nós, com 3 testemunhas, doutor Sandro, olha aqui a hora que nós estamos. 21 horas. E tem a coisa, se o doutor Elton voltar para a réplica, tem mais 4 horas de debate, mais 2 horas para ele e mais 2 horas para a defesa. Ou seja, a gente vai terminar aqui 5 horas da manhã, um julgamento desse. E eu, utilizando do bom senso, dispensei as outras testemunhas para não se alongar, porque eu entendo que aqui hoje o sargento não mentiu, a empresária Letícia não mentiu, a Leda, o quê? A Leda não mentiu, que o Reginaldo não está mentindo, que o Pablo não está mentindo. E que as provas científicas do exame resinográfico que o promotor acha bom, que não acha, mas é uma prova científica que não senta ele. Não mentiu. Os parâmetros de análise da prova de Samuel também não mentem. E atesta a inocência desses homens. E foi por isso, de 16 testemunhas que a gente poderia ter arrolado, se só com 3, são 21 horas aqui. E dispensamos aqui, eram 7 testemunhas arroladas. Dispensamos aí 4 testemunhas. Que horário que não ia terminar um júri popular desse hoje? É em respeito a vossas excelências, de que nós não prosseguimos com isso. Pergunta aos senhores, o motorista do Uber, os familiares dele, alguém morreu? Tem notícia disso? O motorista do Uber do acidente morreu. Reginaldo foi assassinado o filho dele, a mãe dele, o pai dele. Só quem trouxe essa informação aqui foi o Zé Carlos. Hoje, quase 4 anos depois do ocorrido, trouxe essa informação aqui. E aqui o doutor Elton olhou isso daqui, rapaz, ele acreditou de um jeito que parecia a história. Todo mundo tem o direito de acreditar no que quiser. Inclusive, meus filhos acreditam na história de Papai Noel. É um direito subjetivo de cada um. Mas acreditar que, não, Zé Carlos disse, é mais um, criando aqui factoide aqui para desequilibrar um julgamento tão sério como esse. Isso é só a palavra isolada dele. Deu crédito. O
condão de condenar o professor Reginaldo e o Pablo. Não, excelência, a gente tem que analisar e tem que fazer como São Tomé. Disto, vinte e logo claro. Eu tenho que tocar nas feridas. Provar na prova, e só acredito vendo. Provado. Esse é o argumento. Processo penal é isso. Tem que ser incrédulo em relação aos artifícios retóricos apresentados. A verdade é essa. Porque, como eu falei, o que tem de bom aqui hoje é só a cultura do doutor Elton, que é um orador nato. O admiro profundamente. Mas o que tem de bom nesse processo hoje é só a retórica rebuscada dele. O resto é um processo capenga, cheio de dúvidas, cheio de contradições. É um rosário de mentiras. Ah, mas a vingança, ela é uma asquereza moral. Pai, quem foi que vingou quem é? Quem foi que foi perseguido, Reginaldo? Quem foi que levou mão na cara? Quem foi que levou ameaça de morte? Quem foi que procurou as autoridades em 5 ocasiões, 4 BOs e um termo de ajuste de conduta, Reginaldo? A verdadeira vítima nesse caso é o Reginaldo e sua família. Nós temos aqui folha 134, por gentileza. Aqui não, mas o Júnior, ele ficava com os olhos vermelhos porque lutava capoeira. Não, é o menino, é nós no ataque. No contexto de uma comunidade. Olha aqui como é que é o perfil dele aqui, ó. Avisa o IML. Está tudo certo hoje. É o perfil dele. E é com base nesses homens. Por gentileza, na 134. Olha, 134. Eu vou provar aqui que o advogado se surgiu contra 134. Aqui, ó. Dos autos. O advogado nas alegações finais. O mais... Acusar um agente público de forjar documentos não é e nem deveria ser o tipo de imputação. Isso aqui, ó, Ministério Público, ó. Esse é o tipo de imputação que se pode fazer levianamente, inclusive sob pena, em tese de se caracterizar crime. Apesar disso, é exatamente uma importunação leviana que se acha nesse petitório, que foi a peça do advogado. Já que os requeridos sequer trataram de esclarecer como e de que forma teria se dado a contrafação. Deveras, acaso se está alegando que a assinatura lançada às folhas 41, que é a do Silva, perguntou, acaso se está alegando que a autoridade policial obrigou o senhor a ação inverídica, que não corresponde à realidade? Acaso teria sido tal procedimento também adotado em relação ao testemunho José Carlos da Silva, com a palavra dos postulantes? As demais considerações trazidas pela defesa ferem o próprio mérito da causa, motivo pelo qual não se presta para afastar a medida cautelar. E daqui, excelências, ele diz que, em aditamento ao pedido de revogação de folha 131, peça que, por ser manifestação defensiva mais recente, merecerá atenção nesse instante. Busca o requerente diz que constituir tal realidade sob a alegativa de que a autoridade policial teria representado pela sua prisão sem qualquer fundamento legal e que, o que é mais grave, a nobre autoridade policial teria forjado com letras garrafais maiúsculas em caixa alta 2 boletins de ocorrência. E por isso o doutor Glauber Furtado foi processado, mas ganhou, porque estava estribado da verdade. É como que se diga isso? Eu nem sabia que ele ia tirar, eu estava mexendo no celular, quando eu fiquei um título, eu vi que ele caiu. Eu afastei, fiquei mostrando aqui para na minha casa. Ficou escasso para a defesa. Eu abaixei isso. Olha aqui, senhores, do conceito de sentença. Pronto. Eu nem sabia que ele ia tirar, eu estava mexendo no celular, quando eu fiquei um título, eu vi que ele caiu. Eu afastei, fiquei mostrando aqui para na minha casa. Não ficou escasso para a defesa. Eu vou pedir Ele estava mexendo em quê? No celular. Quem está mexendo no celular aqui no WhatsApp?
ou no Facebook, ou no Instagram. Para conceber. É acreditar que eles foram num carro de vidro sem filme ou vidro fumê, ou então de vidro baixo, para matar uma pessoa de trás da casa da mãe dele. Pelo amor de Deus! Aí tem verdade no depoimento do João. Quer justiça a todo custo. E eu não tiro a razão dele, não, pai de família. 45, 35. O Zé Carlos disse que foi embora porque teve medo de se sentir ameaçado pelo Pablo, pelo Reginaldo. Olha o que é que ele diz na instrução de julgamento, no minuto 45, 35. O senhor relata que o senhor foi despejado, o senhor confirma que foi despejado onde você morava, lá pelo presidente. Então o senhor mudou de residência, teve que mudar de endereço, porque o presidente botou para fora. Com certeza. Pronto. Não foi pro carro que Ele foi despejado, ele saiu da casa por quê? Porque foi despejado porque o presidente o pôs para fora. Olha no depoimento, se o noticiante, junto com sua família, foram obrigados a mudar de endereço por conta de diversas intimidações de Reginaldo e Pablo que vem fazendo com todos os seus familiares. Todos os seus familiares. Aí dizer que não, foi porque foi despejado mesmo. Aí acreditar no rosário de contradições como esse, querer colocar o coitado do Reginaldo e o Pablo no lugar nas morras do caça, não pode ser. Então, excelências, eu vou repassar a palavra nesse momento ao doutor Roberto Duarte. Para quantos minutos? 1h20, que é alguma coisa. Tá. Eu vou esmiuçar aquilo lá, viu? Ah. Posso? Excelência, em relação ao tempo, embora sejam 2 réus e pela legislação processual penal, acrescente-se as perorações 1 hora, em regra é 1h30, eles são réus, mas com pluralidade de réus, eu digo isso para esclarecer os acadêmicos, com pluralidade de réus, acrescenta-se 1 hora. Então o MP teve 2h30, a defesa 2h30, mas para gama, como bem disse meu amigo Dr. Talvani Moura, para a gama de incongruências, de inverdades, de inconsistências, infelizmente, 2h30 ainda é um tempo exíguo, parco, pouco, para tratar da vida e liberdade de 2 pessoas. 2h30 para tratar da vida e da liberdade de 2 pessoas. É isso que o Código de Processo Penal garante. Isso, doutor Talvani, doutor Sandro, doutor Sami, doutor Paulo, doutor Aline, isso sim é a mazela do processo penal da atualidade. Ainda há quem diga que deve acabar com o tribunal do júri, ainda há quem diga que deve diminuir o tempo, porque acha que aqui é um jogo de dominó, Talvani. E aí o que é que acontece? Eu queria que o doutor promotor aqui estivesse, mas tenho todos aqui, o magistrado, inclusive muito sereno, muito educado. Doutor, eu acho que se ele não tiver aqui, ele deve estar ouvindo. Está ouvindo. E tem minha admiração, Excelência. Porque a serenidade de Vossa Excelência não envergonha a toga e não enfraquece a toga do magistrado aqui. Sério, pontual, digno de envergar essa toga. Não enfraqueceu em nada a serenidade e a educação desse magistrado. Já tive, inclusive, algumas contendas com alguns juízes, inclusive fui perseguido, não vou citar nome aqui, e fui até ameaçado de incorrer em processo, porque soltei Cícero, 15 anos preso no sistema penitenciário, sem processo, sem condenação. Descobri que Cícero estava preso, investiguei durante 20 dias, descobri no dia 7 de abril de 2021, no dia 8 de abril, Cícero foi posto em liberdade. Aí eu reverberei na sociedade tudo. Fui perseguido pelo sistema penitenciário, fui perseguido por delegado, fui perseguido por uma
autoridade judiciária. Inclusive, me levantei várias vezes aqui e o doutor juiz aqui em nenhum momento me mandou sentar. Mas imaginem que eu já fui alvo de gritos em audiência, porque me levantei. Só por perseguição, é isso que o advogado sofre. Aí o doutor promotor chega aqui, numa eloquência brilhante, numa eloquência bonita, e me chama de dinossauro. Olha o que os dinossauros estão falando aí. Porque o exame de parafina não se usa mais. Porque o exame de parafina, doutor, ele é falho. Rapaz, eu me segurei, meus amigos aqui me seguraram. Eu não fui impelido num impulso para rebater, doutor. Dinossauro. Gasto 5 mil, 3 mil, R$1.000, faço cursos gratuitos de medicina legal, de balística forense, para não vir aqui enganar jurado, não. Para não vir aqui e envergonhar. Licença aqui. É minha. Licença, doutor. Para não vir aqui e envergonhar minha carteira da OAB, que alguns chamam de carteirinha. Quando se formar e for receber na ordem o juramento e receber. Isso é carteira da advocacia. Como o juiz tem, o promotor tem. Carteira funcional. Não é carteirinha, não. Como alguns querem. Ei, doutor, me dá a carteirinha da OAB? Eu fiz foi estudar para ter isso aqui. Eu fiz foi estudar para estar aqui. Aí sou chamado de dinossauro. Porque eu sei a diferença mínima entre exame de parafina e exame residuográfico. Eu sei, porque eu estudei. Exame de parafina, que foi tão falado aqui pelo nobre promotor de justiça, é um exame arcaico, que desde 1960 não se faz mais no Brasil. O exame de parafina. O exame que esses dois aqui se submeteram foi o exame residuográfico, que é totalmente diferente do exame de parafina. E eu exemplifico da seguinte forma. Não vamos confundir. Até parece. Muito bonito. Até parece. É incolor. Aqui, gastar um pouquinho do álcool aqui. Até parece. Transparente, translúcido, incolor. Mas com finalidades distintas. Água potável, aqui o gel, o álcool em gel, o álcool líquido. Não vamos confundir cola de sapateiro com cola de papel. Foi isso aqui que o doutor promotor quis fazer. Foi isso aqui. Falando que o processo tem exame de parafina. A não ser que o perito que subscreveu esse laudo, doutor Aline, seja um analfabeto. A não ser. Porque o perito intitulou o exame, doutora, de exame residuográfico. Pesquisa de chumbo. Exame residuográfico, pesquisa de chumbo. Exame residuográfico, pesquisa de chumbo. Exame residuográfico, pesquisa de chumbo. Exame, eu não mostrei a doutora aqui. Exame residuográfico, mostrei. É pesquisa de chumbo. Exame residuográfico, pesquisa de chumbo. Exame residuográfico, pesquisa de chumbo. O exame residuográfico, pesquisa de chumbo. O que é que acontece? O exame de parafina, ele só se presta, doutor Sandro, a pesquisar, a averiguar elementos de pólvora. Sabe quando é que vai ter pólvora? Quando nós estamos no São João, na época junina, e compramos aqueles estampidos, doutor Dalvani, e nós soltamos aqueles foguetes, pum! No ano novo, aquela queima de fogos, ali é pólvora. Ali é pólvora. Nós não estamos falando de pólvora nesse processo, não. Nós estamos falando de bala, de chumbo. Aí vem, passa 2 horas